Pessoal. Vou falar hoje sobre a Segunda Guerra Mundial, maior guerra, maior conflito da história da humanidade, né? Maior número de mortos. E eu tenho a impressão que vai cair muito nos concursos esse ano, nos próximos anos, porque a gente está vendo muita gente ser chamada de fascista, de nazista, o que tem de verdade, o que tem de mentira. Então, eu acho que vai cair alguma questão nesse sentido. Não é muito voltado para as identidades sociais, porque o nazismo, o fascismo, eles perseguiam mulheres, achavam que mulheres tinham que ficar em casa, os homossexuais poderiam ser até exterminados, poderiam ser mortos, né, como no nazismo. Eu acho que isso vai cair muito, viu, gente? Fala sobre isso e aí joga. Por exemplo, o nazismo. Qual é a relação do nazismo com os homossexuais? Qual é a relação do nazismo com as mulheres? Ok? Bom, tudo isso aqui a gente já falou. Eu costumo brincar que a Segunda Guerra Mundial é o segundo tempo do jogo da Primeira Guerra Mundial ou o segundo round da luta, né? A revanche. Por quê? Porque esse Tratado de Versalhes, que terminou no fim da Primeira Guerra Mundial, ele simplesmente detonava com a Alemanha. A Alemanha já era o país principal derrotado da Primeira Guerra e com esse Tratado de Versalhes, basicamente ele punia a Alemanha como se a Alemanha fosse responsável pela guerra, então ele tinha que indenizar os países vencedores, ou seja, teria que indenizar os países da Entente, Inglaterra, França. Quer dizer, eu já estou quebrado e ainda vou ter que dar dinheiro para os outros. Além disso, a Alemanha não poderia ter exército. Quer dizer, esse Tratado de Versalhes humilhou a Alemanha. A Alemanha vai querer dar uma revanche, vai querer dar mudar sua história com a Segunda Guerra Mundial. Ok? Crise de 29, nós vimos na última aula que, para mim, o maior impacto da crise de 29, além da economia mundial ter desabado, né, é a crise dos valores liberais democráticos. Porque pensou assim, essa democracia é ultrapassada, né, obsoleta, porque fica discutindo executivo, legislativo, não sai nada, não sai uma lei, e quando eles acordam, o país quebrou. Esse liberalismo, o Estado não interfere na economia, olha o que a economia aconteceu, quebrou. Então vai surgir os países totalitários, seja de direita, fascismo, nazismo, franquismo, salazarismo, seja de esquerda, socialismo, comunismo, que são estados em que, olha o nome, totalitário, o Estado interfere em tudo. O Estado é só o executivo. É um partido só. Se for na Itália, só Mussolini. Se for na Alemanha, só Hitler. Se for na União Soviética ou na Rússia, era o Lenin. Depois o Lenin morreu, o Stalin. Ok? Eles mandam em tudo e o Estado interfere na economia, acreditando que assim a economia não ia ter problemas. Não é? O totalitarismo nessa época foi visto como um regime político superior, mais moderno, mais evoluído. E nós vamos ver que foi um fracasso, né? Gerou a guerra, foi o principal motivo da guerra, foram esses totalitários. Depois da guerra volta a ser liberal-democracia. Fracasso da política de apaziguamento, daqui a pouco eu falo. Isolacionismo americano, o que significa isso? Os Estados Unidos saem da Primeira Guerra como a principal potência econômica mundial. Normalmente, a principal potência manda no mundo, exerce sua influência no mundo, porém, os Estados Unidos não vão exercer essa influência nessa época, vão preferir que a Liga das Nações, futura ONU, gente, que é uma organização supranacional criada com o objetivo de estabelecer essa paz no mundo, deixasse para a Liga das Nações exercer influência no mundo. O problema é que a Liga das Nações foi um fracasso. Então veja, Itália, Alemanha e Japão começam a se unir, formam o eixo Roma, Berlim, Tóquio, com a justificativa de que era evitar a expansão do comunismo ou do totalitarismo de esquerda pelo mundo.
Eles vão se unir daquela maneira. Se atacar o Japão, vai ter que atacar a Itália, vai ter que atacar a Alemanha. Se atacar a Alemanha, vai ter que atacar a Itália, vai ter que atacar o Japão. E dessa forma, eles começam a expandir, buscar novas regiões na África e na Ásia ricas em matérias-primas, tentando, né, retomar o crescimento econômico a partir de invasão a outros países, busca de riqueza aos outros países. Tá aí essa imagem famosa do eixo Berlim, Roma e Tóquio. Veja aí o símbolo do nazismo, do fascismo e a bandeira do Japão. Eu falei uma vez, pessoal, dei uma dica de cursinho para eles não esquecerem. Esse será o bloco perdedor da Segunda Guerra, viu, gente? Roberto. Roma, Berlim, Tóquio. Portanto, Itália, Alemanha e Japão se uniram na Segunda Guerra Mundial. Eu tive um aluno estrupício que chegou na prova, perguntei quais foram os países do eixo e ele respondeu Roberto. Né? Então, mas lembre-se, esse eixo será o grupo perdedor da Segunda Guerra, Itália, Alemanha e Japão. Bateu em um, vai ter que bater nos três. Agora os três vão começar a invadir várias regiões em busca de riquezas, de matérias-primas, tentando crescer com isso. Vamos começar pela Itália. Hoje, gente, a Itália é impressionante. A Itália vai até apanhar do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ela vai conseguir essa proeza. A Itália só foi forte do ponto de vista militar no período do Império Romano. Né? Isso no início do século, dos primeiros anos depois de Cristo. A Itália sempre foi fraca do ponto de vista militar. Tanto que ela vai invadir a Líbia, a Etiópia, países assim, muito fracos, muito pobres, mas foi onde a Itália tentou invadir, dominar, claro que isso vem por meio de guerras, e tentar crescer explorando as riquezas desses países. Japão, olha, esse foi bem mais pesado. Veja que eles vão invadir a região da Manchúria, que eu deixei aí principalmente, nós vamos ver no gráfico depois que foi bem mais, mas essa região da Manchúria, que fica no nordeste da China, muito rica em matéria-prima, muito rica em carvão. Carvão, matéria muito importante para as indústrias. O Japão vão invadir aquilo ali e os Estados Unidos estavam de olho naquela região. Então o problema já começa aí. Mas vejam só o tanto que o Japão invadiu ali na região da Ásia, da Oceania, o tanto de guerras que ele fez, o tanto de regiões que ele dominou. E interessante também o seguinte, gente, a gente vê o japonês, parece um povo tão pacífico, tão intelectualizado, porém, do ponto de vista militar, se a gente for analisar a história, eles foram muito violentos. E nessa época aqui, para vocês terem uma ideia, um alemão nazista chegou a falar com o Japão, calma, maneira que vocês estão pegando pesado. As mulheres, sobretudo nessas regiões, né, que foram dominadas, muitas mulheres sofreram estupros coletivos, mortas, as maiores atrocidades cometidas pelo Japão. Olha quantas regiões eles dominaram. Detalhe que muitas dessas regiões pertenciam à Inglaterra, pertenciam à França. E aí, para a gente pensar, por que a Inglaterra e a França fez vistas grossas para isso? Porque a Inglaterra e a França tinham acabado de sair de uma Primeira Guerra Mundial, estavam traumatizados com a Primeira Guerra e não queriam brigar por qualquer coisa. O Japão se aproveitou, ora, se bater em mim vai ter que bater na Alemanha, que é muito forte, vai ter que bater na Itália, invadiu e começou a dominar essa região aí, ok? Mas lembre-se, essa região da Manchúria, o Japão começou a ter briga com os Estados Unidos. Daqui a pouco isso vai gerar um grande conflito. A Alemanha, a principal delas, que é quem está mais desgastada da Primeira Guerra Mundial, mais humilhada, vai subir o nazismo, eleito democraticamente, a gente viu a última aula. O Hitler se torna então o chanceler da Alemanha, o totalitário, o único, é quem vai governar a Alemanha. Primeira coisa que ele faz, rasga o Tratado de Versalhes. Mais ou menos assim, não vou pagar nada, a Alemanha não é a culpada pela Primeira Guerra, todos brigaram, não tem um bonzinho e um vilão, todos são vilões, eu não vou pagar nada. Começou a militarizar,
inclusive invadiu, gente, essa região da Renânia. Essa região fica na fronteira com a França. A França ali vendo o que estava acontecendo e a França não fez nada. Por quê? A França, assim como a Inglaterra, estavam desgastadas com a Primeira Guerra, de saco cheio de brigar. E aí é que vem a tal política de apaziguamento. Deixa, não vamos brigar por qualquer coisa, ok? Detalhe, gente, é aí, nessa época é que surge o Churchill, que nós vamos ver mais ali para frente. O Churchill era o único que era contra essa política de apaziguamento. Ele dizia o seguinte: esse Hitler é um assassino, a gente não pode dar mole para esse cara, a gente tem que ser duro com esse cara, mas a Inglaterra meio que nessa época colocou ele para escanteio, a França fez vistas grossas. O que é pior, gente, os grandes intelectuais, professores universitários, quase todos abraçaram o nazismo. Nesse período, quase todos viam o nazismo como um regime político superior e achavam que a democracia e o liberalismo eram obsoletos. Ok? O próprio Hitler uma vez disse nessa época, quando ele estava aí na Renânia, que se os franceses aparecessem, a Alemanha ia ter que ir embora com o rabinho entre as pernas. Olha para você ver como a França vacilou nessa época. O Churchill tinha razão, deixou a Alemanha militarizar. E militarizar para quê? Claro que ele queria uma nova guerra. Ok? A Alemanha, olha só como é que começa a Alemanha. Militarizou, vai lá e vai anexar a Áustria. França, Inglaterra não gostaram, mas deixa, não vamos brigar por causa disso. Vai lá a Alemanha e domina a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia. Sudetos é uma região, daqui a pouco nós vamos ver no mapa, que tinha muitos alemães ali. Então a Alemanha vai virar e falar assim: olha, eu, como tem muito alemão, falo alemão, é germânico, aquilo ali pertence a mim, eu vou ocupar aquilo ali e vou dominar aquela região. Mais uma vez, França e Inglaterra deixaram. E aí vem um pacto, gente, que normalmente cai em prova. A Alemanha faz um pacto com a União Soviética, de modo que a União Soviética e a Alemanha não vão se pegar nessa época, e os dois praticamente dividiram a Polônia como se fossem deles. Do lado leste ficava a Alemanha, do oeste ficava a Alemanha, do lado leste ficava a Rússia. E os dois vão dividir a Polônia. Detalhe, vou até voltar aqui. Depois que a Alemanha tomou a região dos Sudetos da Tchecoslováquia, a Inglaterra e a França fizeram essa conferência de Munique e disseram o seguinte: acabou a Alemanha. Seus desejos aí de expansionismo acabaram. Tudo que você quiser, você vai ter que negociar com a gente antes. Nós não mais vamos ser bonzinhos com você. Ok? E a Alemanha falou, ok. Logo depois ele vai invadir a Polônia e aí vai começar a Segunda Guerra Mundial. Agora, olha só que interessante esse pacto entre a Alemanha e a União Soviética. Essa charge já caiu muito em provas. Está aí do lado esquerdo com o símbolo do nazismo Hitler e de noiva o Stalin. E está escrito aí, até quando, né, em inglês, até quando vai durar esse casamento? Porque, gente, está um totalitarismo de esquerda, stalinismo, Rússia, União Soviética, e um totalitarismo de direita, nazismo. Os dois fizeram pacto, os dois se odeiam. Um quer matar o outro. Se você é totalitário de direita, nazismo, fascismo, você quer matar todo mundo que não é igual a você. Se você é totalitário de esquerda, você quer matar todo mundo que não é você. Então esses dois, como que esses dois fizeram um pacto? Era lógico que esse pacto não ia durar. Mas olha só o objetivo desse pacto. A Alemanha queria ter a certeza de que a União Soviética no primeiro momento não iria atacá-lo, o leste europeu ficaria dominado e ele parte para o oeste, nós vamos ver que é o que a Alemanha vai fazer.
invadir a França, bombardear a Inglaterra, para a Alemanha não ter que dividir exército, porque isso iria enfraquecê-la militarmente. Já a Rússia pensou o seguinte: se a Alemanha me atacar agora, eu não me sinto preparado para enfrentar a Alemanha. Eu sei que um dia ele vai me atacar, como nós vamos ver que vai acontecer. Eu vou me preparar, eu Stalin, eu Rússia, vou me preparar porque eu sei que um dia ele vai me pegar. E olha que coisa maluca, gente. Esses dois que se odeiam chegaram a fazer um pacto que todo mundo sabia que não ia durar. Fizeram esse pacto, a Alemanha invade a Polônia. Quando a Alemanha invade a Polônia, Inglaterra e França falam assim: agora é guerra, está declarada Segunda Guerra Mundial. Tá aí o mapa para vocês, a Alemanha, o símbolo do nazismo. Repetindo então, tomou a Áustria, beleza, tomou a região dos Sudetos aí na Tchecoslováquia, ó, reparem, não é toda a Tchecoslováquia, é só uma região. Houve a Conferência de Munique, Inglaterra e França falaram, ó, para a Alemanha, chega de querer anexar as regiões. A Alemanha, ok. Depois a Alemanha foi lá e invadiu a Polônia. Quando ela invade a Polônia, começa a Segunda Guerra Mundial em 1939. Ok? Tá aí outra imagem, a Alemanha invadindo a Polônia. Veja aí os símbolos do nazismo já dominando boa parte ali da Europa. Ó. Tchecoslováquia, Áustria. Ok? Agora veja que no oeste a gente vê a França e a Inglaterra. Olha o que vai acontecer. Ah, só uma coisinha também, gente. Isso cai muito em prova. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Holocausto. O Holocausto é a Alemanha. A Alemanha tem um pensamento nazista que era o arianismo. O que é isso? A raça alemã é a raça superior. Aquele branquinho, né, louro, aquele é a raça superior e é ele que deveria viver. Os outros são raças inferiores. Que os outros? Negros, judeus, homossexuais, deficientes. Todos esses, gente, serão brutalmente perseguidos, mortos, levados para trabalho forçado em campos de concentração. Ok? Tem vários filmes que mostram isso, todos esses absurdos que os alemães fizeram no período do nazismo. O mais famoso dele é o campo de Auschwitz. Tá aí a imagem para vocês, fica na Polônia. A Polônia foi o que mais sofreu com esse horror nazismo, com esse holocausto nazismo. Lá foi onde mais pessoas foram escravizadas, mortas, servidas de cobaia para experiência. Gente, igual a gente usa pessoas, animais, desculpa, para tentar descobrir alguma coisa científica, o nazismo pesquisava com seres humanos, usava seres humanos de cobaia para tentar evoluir na ciência. Ok? Mas eu quero dizer para vocês também, lembrar que a União Soviética também havia campos de concentração. A diferença do totalitarismo de direita para o de esquerda é uma só. O totalitarismo de direita, nazismo, fascismo é capitalista, a de esquerda é socialista. No mais, é praticamente a mesma coisa. Ok? A Alemanha então parte para o que a gente chamou de Blitzkrieg, que é guerra relâmpago. Rapidamente ela toma Dinamarca, Holanda, Bélgica, começa a dominar a Europa, Noruega e chega até a França. Opa, França? O Tratado de Versalhes. Versalhes fica onde, pessoal? Na França. Foi esse tratado punitivo à Alemanha. Os franceses queriam mesmo sacanear a Alemanha. Era óbvio que a Alemanha um dia ia querer dar um troco na França. E a França foi, como é que eu posso dizer, negligente com a Alemanha, deixou a Alemanha militarizar e a Alemanha atacou a França. A França até fez isso aí, ó, a gente chama linha Maginot. Era uma espécie de fortaleza que a França colocou na fronteira com a Alemanha
Mas a Alemanha venceu rapidamente, a França dominou o norte da França e os franceses foram humilhados nessa época, tá aí a imagem, o Hitler desembarcando em Paris. A Alemanha foi a França foi dividida em duas. O norte, capital Paris, sob domínio da Alemanha nazista. O sul, ali os franceses resistiram com capital em Vichy ou Vicky, ok? Sobrou quem? Sobrou a Inglaterra. Olha o que a Alemanha fez. Dominou boa parte da Europa, fez um tratado com a Rússia de modo que a Rússia não ia atacar, tomou até o norte da França, faltava quem? Inglaterra. Opa! Essa Inglaterra, hein? Foi ela que brigou comigo na Primeira Guerra Mundial. Ela foi uma que assinou o Tratado de Versalhes. A Alemanha começa a bombardear a Inglaterra. Gente, aqui é que é fundamental. Essa guerra, veja, muitos aviões. Na Segunda Guerra Mundial, os aviões serão fundamentais nas guerras. Na primeira, ela quase não apareceu. Ela foi criada no final da Primeira Guerra Mundial, o avião. A Inglaterra sozinha enfrentou por um ano a Alemanha, que era visto como um exército quase que invencível. E aí, olha o cara aí, ó, olha o Churchill aí, ó. O Churchill que tinha falado lá atrás, olha, não pode brincar com esse Hitler. Nós não podemos deixar esse Hitler militarizar. Deixaram. O que aconteceu? Sobrou sozinha a Inglaterra contra a Alemanha. E o Churchill, esse cara aí, se torna primeiro-ministro inglês, é quem vai governar a Inglaterra. E a Inglaterra segurou a onda sozinha por um ano contra a Alemanha. Ninguém venceu. Porém, a Inglaterra não deixou a Alemanha dominá-la. Ok? E olha a frase dele que ficou famosa para o mundo. A democracia é a pior forma de governo, salvo as demais. O que ele está querendo dizer com isso? Nada é melhor do que o liberalismo, nada é melhor do que a democracia. Ela tem 1 milhão de defeitos, mas a gente não descobriu nada melhor ainda. Por isso que ela tem que sobreviver. Tá aí o mapa aí, ó, gente. Repare aí o Reino Unido, né, que é a Inglaterra, Escócia, Irlanda, sendo bombardeada pela Alemanha. Olha quantas regiões a Alemanha já dominou. Ó. E reparem que a França está dividida em duas. A lá Paris, sob domínio alemão, e Vicky, ali sim, aqui no sul da França, que sobrou de domínio dos franceses. Ok? Aí o Japão vai... Lembra que eu falei com vocês? O Japão tinha uma birra com os Estados Unidos por causa da região da Manchúria. Ambos queriam dominar a região da Manchúria, né, que é rica em carvão, lá no nordeste da China. Vai o Japão e ataca Pearl Harbor, que é uma base naval americana. Quando ele ataca a base americana, os Estados Unidos, agora, meu filho, agora você vai apanhar. E bater no Japão, vai ter que bater na Itália, vai ter que bater na Alemanha. É o eixo, não era? Os Estados Unidos entram de vez na Segunda Guerra Mundial. Portanto, pessoal, havia dois blocos. O eixo, Itália, Alemanha e Japão, e os aliados, Inglaterra, França e depois os Estados Unidos. Professor, e a Rússia, a União Soviética? Ela não entra em nenhum lado porque ela era a única de esquerda. Ela era a única socialista comunista. Agora, o eixo era totalitários, Itália, Alemanha, já os aliados, que serão os vencedores, liberais, democratas, Estados Unidos, Inglaterra e França. Ok? Como já era imaginado, depois da Alemanha tentar várias vezes dominar a Inglaterra, não conseguiu, por um ano tentando vencer, ninguém venceu. Era óbvio que um dia a Alemanha iria invadir a União Soviética. Totalitarismo de esquerda, a União Soviética era riquíssima em matérias-primas, então essa barbarossa
é quando a Alemanha parte para a guerra. Olha uma charge que caiu aí muito em prova, ó. Em 39, aquele pacto dos noivos. Olha o Hitler e o Stalin, florzinha. Depois, olha o que eles aconteceram, ó. Olha a faca, olha a espadinha aí. Depois que os Estados Unidos entraram na guerra, vamos começar batendo na Itália. A Itália era mais fraquinha, né, gente? Lembra do que eu falei? Até o Brasil vai participar dessa guerra. Quando chegar no governo Vargas, a gente vai falar com mais calma. Estados Unidos, França, Inglaterra, Brasil invadem a Itália, dominam a Itália, pegam Mussolini, matam Mussolini e formam então o dia D. Se eu tivesse com vocês esse dia D, boa aula para mostrar para vocês, é o filme O Resgate do Soldado Ryan. Não deixe de assistir esse filme. Ele mostra no início do filme esse dia D. O que é esse dia D? O dia que os aliados, Estados Unidos, Inglaterra e França, vão invadir a região de Normandia na França, expulsar os alemães da França e partir em direção à Alemanha para pegar o Hitler. Veja o mapa aí, ó, a setinha verde, invadindo Paris, invadindo a França, a Normandia, uma região no nordeste da França, e imediatamente bombardeando a Alemanha. Esse dia D foi fundamental? Foi. Porém, uma coisa é certa. Quem chegou primeiro, veja que os soviéticos também estavam vindo do outro lado, foram os soviéticos. A principal batalha da Segunda Guerra Mundial foi a Batalha de Stalingrado, aconteceu dentro da Rússia. Lá, 70% do exército alemão foi morto, muito em função do inverno russo, ok? Mas nem por isso, gente, a gente pode falar, como muitos dizem, se não fosse a Rússia, a Alemanha teria dominado o mundo. Lembre-se que, antes disso, a Inglaterra segurou a Alemanha um ano sozinha, e do outro lado estava vindo esses aliados, esse dia D mesmo, muitos alemães morreram lá na França, ok? Faltava quem? A Alemanha caiu, Hitler suicida quando viu que ia ser pego, a Itália foi dominada, faltava quem do eixo? Faltava o Japão. E aí os Estados Unidos vão dar o checkmate na guerra, jogando 2 bombas atômicas na cidade de Hiroshima e na cidade de Nagasaki. Detalhe, gente, essa semana completa 75 anos dessas bombas atômicas. Certamente sairão várias reportagens falando sobre isso, que aconteceu no dia 6 de agosto de 1945 em Hiroshima e 9 de agosto de 1945 em Nagasaki. Essa bomba atômica destruiu a cidade inteira, matando milhares e milhares de pessoas, liberando, radiações. Até hoje nascem pessoas com problemas, cegueira, surdez, nasce morta, nasce sem cérebro. Até hoje o Japão sofre com os efeitos dessas bombas atômicas. Disparado a maior atrocidade da história. Os Estados Unidos alegam que destruíram Pearl Harbor, nos prejudicaram. Eu queria que o Japão se rendesse mais cedo, mas na verdade, galera, o que os Estados Unidos já estava mostrando era o seguinte: ô Rússia, o comunismo, mexe comigo que olha o que eu sou capaz de fazer. Então, o que os Estados Unidos estavam mostrando era já para a Rússia do que ele era capaz. Tanto que termina a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia. Ok? Tá aí o número de mortos, né? Veja que na União Soviética foi o maior número de mortos, porque a maior batalha foi a Batalha de Stalingrado, dentro da União Soviética, mas morreu de vários. Estados Unidos foi o que menos morreu. Mais uma vez, Estados Unidos foram beneficiados, porque a guerra foi o principal palco, foi a Europa. Estados Unidos estão aqui na América. O único dano que os Estados Unidos tiveram dentro do seu território foi Pearl Harbor, que é uma base naval ainda. Ok? Então sai da Segunda Guerra, Estados Unidos, maior potência, União Soviética, segunda maior potência. Vai começar a Guerra Fria. Tribunal de Nuremberg,
para julgar os nazistas, aqueles que cometeram crimes, que perseguiram negros, que perseguiram homossexuais, ok? Que levaram para os campos de concentração, fazendo pesquisa científica, usando seres humanos como cobaia, ok? Então, vários deles foram condenados à prisão, outros até à morte por enforcamento, ok? Criação da ONU. Se depois que acabou a Primeira Guerra Mundial veio a Liga das Nações, que foi um fracasso, depois criou-se a ONU, com os Estados Unidos pertencendo agora à ONU, e no mundo quem manda é os Estados Unidos, maior potência. A China caminha para fazer o mesmo, a China nesse momento caminha para ser a maior potência. Ok? Qual que é o objetivo da ONU, Organização das Nações Unidas? Estabelecer a paz no mundo. Detalhe, a ONU conseguiu isso até hoje? Não, a ONU conseguiu evitar que cachorros grandes brigassem. O que é isso? Inglaterra com a Alemanha, Estados Unidos e França. Esses cachorros grandes, desde que foi criada a ONU, nunca houve guerra. A Guerra Fria, o próprio nome diz, Estados Unidos e Rússia, fria, eles não chegaram a se pegar diretamente. Ok? Agora, a guerra de cachorro grande, Estados Unidos com vira-lata Iraque, a ONU não conseguiu evitar as guerras. Ok? Plano Marshall. O que é esse Plano Marshall? É os Estados Unidos, maior potência, oferecendo uma ajuda econômica para os países da Europa, Inglaterra, França, que foram destruídas na Segunda Guerra, apesar de vencedores, para eles se recuperarem. Olha a diferença para a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial foi o Tratado de Versalhes, punindo, sobretudo a Alemanha. Agora os Estados Unidos oferecem, inclusive à Alemanha, uma chance dela se recuperar, dando uma ajuda econômica. Até para não gerar um ódio, para não gerar um sentimento de revanche. Ok? É isso então. Obrigado.